Vi também o mundo ruim, eu vivi coisas ruins, o adversário me usava, me enganava, como o plano do adversário é o quê? Enganar o povo de Deus. Enganar, e todos aqueles que têm um projeto de Deus na vida é quem mais ele bota o olho. Por isso que eu vi uma dificuldade em cima dessa mocinha aí. Deus tem um plano grande na vida dessa moça aí. Deus tem um plano grande, aí as setas de atrapalha vem. Inclusive, eu, fazer aqui na história, eu vivi um tempo, eu tive uma ligação com o centro de Umbanda, de um dos mais fortes da Bahia. Fazer que nem o histórico, eu vivi o mundo enganador, o mundo do adversário. Eu fiz parte desse centro de Macumba, eu era filho de... eles me consagraram lá como filho do diabo, mas Deus me batizou como filho de Deus. Né? Eu tomava 7 banhos, irmão, de Macumba todos os meses. Todos 7 dias de primeiro mês eu tomava 7 banhos de Macumba. Era mandado do adversário, porque de Deus ali não tinha nada, mas eu não tinha entendimento. Aí eu vivia nas trevas e não conhecia a luz. Na verdade, quando eu era criança, quem me levou para centros de Macumba já foi a minha própria mãe. Já era envolvido, minha avó, minha mãe, a família, tudo. E eu me criei tendo aquilo como um Deus, sabe? Eu adorava, acendia a vela para santo. Dizia que era santo, né? Que era a imagem abominável ao nosso Deus. Mas eu dentro da minha, eu me criei naquilo, eu vi aquilo, eu não conhecia o Deus vivo. Então eu comecei a fazer tudo aquilo que eu aprendi quando era criança. Eu fui praticamente criado em berços de Umbanda. A família era toda, era de mãe a avó. Só o meu pai que não era tanto de estar no meio, mas ele também não ligava que a coroa fosse, né? E a minha avó até hoje, só a misericórdia de Deus, né? Ainda permanece da mesma forma. E eu criado vendo aquilo tudo, eu comecei a acreditar que aquilo era de Deus. Inclusive, irmão, por isso que eu digo que é difícil, uma coisa difícil é você mudar a mente, muitas vezes, de alguém que já nasceu vendo aquilo ali, tendo aquilo quando Deus, porque quando falava principalmente do santo que eu servia, quando eu via alguém falar mal, eu mirava. Eu não gostava de crente, eu odiava crente, mas não era eu que odiava não, era o adversário que me usava. E muitas vezes eu me levantei contra crente. Só que toda vez que eu me levantei, mas caí. Toda vez eu tomei prejuízo, foi queda. Né? Como às vezes eu passava de carro, passava os crentes de terno, gravata, ia para a igreja. Às vezes sobrava resto de comida nas viagens, quando passamos e vou jogar naqueles crentes. Presepado, o adversário que me usava mesmo. Mas uma vez que eu joguei, eu perdi a colher. E toda vez que eu me levantei, né, eu tomei prejuízo. Então eu era muito irado com crente, eu era acostumado, vivia aquela vida. A minha avó era de um jeito que se chegasse um crente na porta dela, ela mandava-se embora. Na minha casa não anda crente, eu não quero, e a família toda criada nesse meio, eu vivia aquilo, acendia velas e era envolvido totalmente num bandismo. E quando cheguei a uma certa idade, eu fui para esse lugar chamado Caldas do Jorro, aonde lá eu conheci um dos feiticeiros maior da Bahia, o qual usava o adversário, irmão, eu sem saber, inocente, o adversário botava o braço, muitas vezes o adversário incorporado botava o braço no meu ombro e dizia: sabia que eu te amo, eu tenho filho, eu tenho esposa, eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas não há ninguém em cima dessa terra para eu amar que nem você. E eu olhava assim, ele dizia assim, um homem casado, um pai de família, mas ele dizia isso incorporado, não era ele, era o adversário que dizia isso. Por que dizia que me amava? Porque eu fazia a vontade do adversário. Eu estava sendo usado totalmente pelo adversário. Ele chegava, você vai tal hora, meia-noite, 1h da manhã, 2h, não tinha hora. Chegava, me ligava, ô Sergipano, que ele me chamava de Sergipano, né? Até hoje, lá nesse lugar lá, quase todo mundo sabe, nem meu nome eles conhecem, é só Sergipe. Olha, chegou um pessoal aqui, tem uma macumba para ir levar na encruzilhada em tal hora, em tal lugar. Você vem aqui hoje, na hora eu riscava, era de madrugada, era 12h da noite, era 2h da manhã. Não tinha hora, eu ia fazer a vontade do adversário, sem conhecer a luz, achava que estava fazendo, antes de ir levar aquele despacho nas encruzilhadas, nas matas, nos esgotos, tinha que tomar lá um banho de de uma água fedida chamada abor. Inclusive uma vez eu tomei um banho, eu tomava 7 banhos todo mês. E nenhum desses banhos que eu tomei, irmão, eu quase perdi as 2 vistas. As 2 vistas eu tomei um banho, o macumbeiro não me falou que não podia jogar nos olhos.
Eu joguei cabeça e tudo. No outro dia eu amanheci com a boca estourada de ferida, os olhos vermelhos, e aí tive que entrar no colírio, e foi muitos anos no colírio. Mas por honra e glória de Deus, o Senhor está me libertando, porque eu pensei de ficar cego dos dois olhos. E depois o macumbeiro reclamou com a mulher, disse: por que você não falou a ele que ele não podia usar esse banho nos olhos? Não jogou ele por um fio, ele não ficou cego dos dois olhos. Ele disse: quase eu perdo meu, ele dizia, era Ogan, ele me chamava, era um nome assim, esquisito lá, que era os que faziam os trabalhos dele lá. E aí eu sei que o inimigo se levantou, mas um dia, amados, mas esse próprio macumbeiro, eu vinha fazer uma entrega de uma macumba que ele mandou, e era tarde da noite. Quando eu cheguei na casa dele, era uma macumba de um prefeito. Porque nessas casas aí, você vê, é empresário, irmão, é prefeito, era gente, cansou da gente entregar macumba pra gente da alta sociedade. Né? Inclusive, prefeito da própria cidade lá era envolvido, época de política mesmo, não saiu de lá. Eu peguei, inclusive, média amizade com esse povo, tudo. E aí, quando chegou nesse dia, ele estava fazendo a macumba e chegou uma mulher lá, né, uma crente. Aí chegou uma mulher com a Bíblia na mão, bateu na porta bem na hora que estava fazendo a macumba. E quando bateu na porta, ele disse: Agipano, atende lá para mim, vê lá quem é, por favor. Aí eu fui lá, abri a porta, quando eu olhei, eu falei: seu Antônio, chamava o seu Antônio, eu digo: rapaz, é uma mulher aqui. Ele disse: é uma mulher? Eu digo: é. E quem é? Eu digo: rapaz, vem cá, eu já sabia que ele não gostava de crente, eu não mandei ela entrar, né? Quando ele chegou lá, ele veio atender. Quando ele veio atender, atendeu a mulher. Quando a mulher saiu, ela disse: não, é que eu estou pregando a mensagem de Jesus. Ele começou a explicar. Ele disse: não, eu já conheço, a senhora me desculpe, não sei o que, eu estou ocupado. A mulher saiu. Quando a mulher saiu, ele estava terminando o trabalho, aí despachou o homem. Quando o homem saiu, eu disse: e aí, senhor Antônio, é para ele levar a macumba em que lugar dessa vez? Ele disse: olha, Sérgio Pano, vou dizer uma coisa para você. Tá tudo perdido o que eu fiz aí. Aí eu disse: tudo perdido por quê? Ele disse: porque eu não sei qual é o diabo dos crentes até hoje, que quando eu estou fazendo uma macumba, que um crente pisa numa calçada, os caboclos não recebem. Aí eu olhei assim, eu não conhecia, eu nunca tinha andado em igreja de crente, não conhecia o Deus do crente. Eu digo: pô, aí eu peguei e fiquei curioso. Eu disse: mas por que, senhor Antônio, que os caboclos não recebem? Ele disse: eu não sei o que é. Disse: os crentes são carregados. É por isso que eu tenho que cercar. Inclusive, depois ele cercou. Poucos dias depois ele cercou a frente da casa. Para quando estiver efetuando os trabalhos, o crente não pisar na calçada para não desmanchar o trabalho dele. Aí eu disse: fiquei curioso. Toda a vida eu fui curioso. Sempre eu... hoje que eu sirvo a Deus, eu sinto a ousadia do Espírito em mim. E quando eu servia também o adversário, eu era ousado do mesmo jeito. O que mandava fazer, eu fazia. Eu não tinha hora de andar de madrugada, de noite. O que mandava fazer, eu fazia. Então, hoje também, para a honra e glória de Deus, eu carrego o mesmo... não o mesmo espírito, mas a ousadia de Deus hoje ainda é bem maior. Aí o que aconteceu? Eu fiquei curioso. Aí sabe o que me veio? Eu conversando com ele no meio da estrada, eu digo: um dia eu vou entrar na igreja de crente, que é para eu ver como é. Mas eu já estava, sabe o que, irmão? Eu se vi naqueles negócios lá, e ele dizia que o adversário não era ruim. E aí começou a dizer que era tudo ilusão e aquilo tudo. E eu queria procurar a igreja de crente. Eu digo: ainda eu vou na igreja de crente. Porque eu estava em busca de poder satânico. Eu digo: eu vou, já que o diabo dos crentes é mais forte. Ele falava que era mais forte. Eu digo: eu vou logo no mais forte. Porque eu não gosto de nada por fraco. Nada por metade. Aí eu digo: um dia eu vou para eu ver como é esse negócio desse diabo dos crentes. Quando é um dia, amado, aquela curiosidade ficou martelando na minha mente. Martelando na minha mente para mim ir na igreja de crente. Mas eu indo lá porque ele disse que o diabo dos crentes era tão poderoso que se pisasse numa calçada estava tudo desmanchado. Aí eu fui. Eu fui para uma igreja de crente um dia. Quando eu cheguei lá, eu sentei na cadeira, nunca tinha andado. Aí ficou lá, o homem lá abriu a Bíblia e começou a falar. E eu pensando: cadê o diabo? Cadê? Procurando e nada. E o homem procurando, e eu olhava assim, eu digo: mas como é que o diabo manifesta aqui que eu não estou vendo o diabo? Rapaz, ele começou, aí depois eu pensei, eu digo: é porque eu só vi uma vez, eu vou voltar outros dias. Aí o diabo vai aparecer, e agora eu vou ver como é. E aí eu fui indo, e aí a mensagem começou a entrar na minha mente, entrar no meu coração, e eu fui ver que verdadeiramente eu estava vivendo, era um engano, e o verdadeiro Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó
é o Deus da renovação, o Deus dos evangelhos. Eu comecei a enxergar a verdade e renunciar ao mal. Comecei a renunciar ao mal. Comecei a sentir dentro do meu coração o desejo de renunciar ao mal. E por esse motivo, hoje eu estou aqui para dizer que Deus é bom e o diabo não presta. Eu digo isso porque eu servi muito a Ele em todos os sentidos. Se eu fosse contar a minha história por completo, a gente resume por metade, até mesmo pelo tempo. Irmãos aqui tinham medo de ficar perto de mim. Porque o adversário me levava em coisas ruins, levou a fazer coisas malignas. Inclusive fui parar na cadeia. Fui parar na cadeia em terra fora de mim. Preso sozinho, no meio de tanto detento. Pessoas que eu nunca vi, criminosos, assassinos. E lá dentro da própria cadeia também eu já tinha visitado a igreja e começou a nascer mais uma vontade de servir a Deus. E quando eu saí, Deus começou a lapidar o meu coração. Começou a fazer uma obra em mim. E aí eu comecei a servir esse Deus vivo. E eu fazer aqui na história, eu faço um voto para todos os irmãos e de mim. Nunca desista desse caminho de Deus. Porque o caminho do adversário eu já vivi, não presta. É só enganação, é só pagana, é só ilusão da mente. E não adianta, a gente tem que viver o Deus vivo. O Deus de Abraão, de Isaac, Deus de Jacó. Porque esse tem o que é melhor para nós, né? A minha vida, inclusive, uma parte da minha vida eu joguei na lama. Eu considero dessa forma. Eu considero dessa forma, porque vivia na cachaçada, na cervejada, na zoeira, na prostituição. Cheguei a ter 5 mulheres de uma vez e hoje estou sem nenhuma. Veja como é as coisas de Deus, né? Cheguei a ter 5 mulheres, achava que estava vivendo a vida. O adversário me enganando o tempo todo, eu achando que eu estava curtindo, que eu era o cara que... Porque o adversário ele joga uma venda. Ele joga uma venda nos olhos da gente para enganar a gente. Eu achava que estava vivendo a vida. E na verdade eu estava destruindo a minha vida, né? Destruindo a minha vida, mas achava que estava vivendo a vida. E não, era tudo o contrário. Ele só me mostrava a enganação. E eu não conhecia a luz, vivia nas trevas achando que... eu sou o cara, tá tudo bem. Passei pela morte em acidente várias vezes. Inclusive joguei meu carro uma vez dentro de um buraco e quase morre todo mundo. E queda de moto, acidente, só andava dopado, era viciado em droga. Além de beber cachaça, era maconha, cocaína, era uma vida... Aquele tipo de coisa. Quando você não serve a Deus, o diabo faz um laço na sua vida. Quase todo tipo de vício eu tinha. Eu era viciado. E comecei a viver, e inclusive, eu fui funcionário da Ranstress, ganhava muito bem e podia manter os vícios. Aí pronto, era uma força a mais ainda, que eu cheguei a ganhar naquela época uns 10 salários por mês. Era uma meta que eu tinha, eu era supervisor da Ranstress. E aí pronto, tinha dinheiro e aí eu bagunçava a vida. Em vez de se render aos pés de Deus, eu fazia era coisas ruins, né? Mas o bom de tudo isso é que ainda há fogo de vida em mim. Eu ainda respiro, eu ainda estou vivo. E estou aí para dizer que o meu Deus é bom, o adversário não presta. E ainda há tempo para recorrer. Estou recorrendo tudo isso. E tenho já certeza, Deus já me deu a vitória e muito mais ainda tem por me dar. Em nome de Jesus. E assim eu agradeço a minha humilde oportunidade.